O tema da mensagem de hoje é vivendo debaixo da boa mão de Deus. Vivendo debaixo da boa mão de Deus. Essa expressão, você já deve ter ouvido falar sobre a mão de Deus, já deve ter lido algum texto que fala, da mão do Senhor, E toda vez que aparece essa expressão, não está falando literalmente da mão física, de Deus, mas está falando de uma maneira, é uma figura de linguagem, uma figura de linguagem para poder representar uma ação poderosa de Deus, um cuidado e a sua soberania na vida das pessoas. Então, quando nós falamos que a mão de Deus está sobre alguém, nós estamos falando de um cuidado, sendo que nós estamos falando aqui da boa mão de Deus, porque a Bíblia também diz que a mão de Deus também pode pesar sobre a vida de algumas pessoas, Então, trazendo também juízo, como o texto que nós lemos aqui, que a mão de Deus, ela está sobre todos os que o buscam, mas também ela está contra a sua ira, a sua força e a sua ira está contra aqueles que o abandonam. Então, por isso que é importante frisar que é a boa mão de Deus, Então, essa linguagem que a Bíblia usa e faz aqui referência a respeito da mão de Deus, e o segredo aqui, quando a gente fala da mão de Deus, o segredo não é pedir que Deus venha estender as suas mãos sobre nós, como se Deus andasse atrás da gente, como a gente corre atrás de uma criança que está aprendendo a andar. Você já, quem teve filho sabe, Eu estou chegando lá de novo, Na época que a criança começa a andar, você tem que ficar andando atrás, para poder segurar. Nós não temos que fazer isso, Deus ficar correndo atrás de nós para estender a mão dele sobre nós. Na verdade, ao contrário, somos nós que temos que nos colocar debaixo das suas mãos. Somos nós, homens, que temos que buscar a presença de Deus, buscar viver para ele, para que então, buscar viver a sua vontade, para que então a gente se coloca debaixo de suas mãos. E aí então a gente vai poder experimentar daquilo que essa boa mão de Deus faz sobre as nossas vidas, Não é a mão de Deus que me procura, mas somos nós que procuramos viver debaixo da mão de Deus. Essa expressão aparece aqui no livro de Esdras, pelo menos umas 6 vezes. Para a gente poder entender, Esdras é o conjunto dos livros que trata dos livros do retorno, Nós sabemos o retorno de Israel do exílio na Babilônia. A gente sabe que lá, segundo o livro de Reis, Israel é destruído pela Babilônia, abandonou os caminhos do Senhor, abandonou a lei, abandonou a palavra, e Deus trouxe juízo. Eles foram levados como cativos para a Babilônia. 70 anos depois, através do rei da Pérsia, que havia dominado a Babilônia, ele assina um decreto permitindo que os judeus retornem então para o seu país, no caso a sua cidade, Jerusalém, e reconstrua a sua vida. E Esdras vai narrar uma parte dessa história. Esdras, ele é um sacerdote de Israel, um escriba também, uma pessoa importante, e ele vai ser usado por Deus para poder levar um grupo de pessoas que estava vivendo lá na Babilônia de volta para Jerusalém, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo e para reconstruir a vida social e vida religiosa de Israel. E durante toda essa história, ele fala bastante sobre a mão de Deus. Na verdade, é o tema central do livro aqui, é falar sobre a boa mão de Deus. Em determinados momentos ele fala da boa mão de Deus, ou então ele vai falar apenas da mão do Senhor, Mas esse é o tema central. Ele conclui a sua missão de levar o povo da Babilônia até Jerusalém, e ele atribui o sucesso dessa missão à mão de Deus que estava sobre ele. Por isso que ele fala diversas vezes aqui que a mão de Deus estava sobre ele. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, Todo mundo aqui gostaria de ter a mão de Deus sobre a sua vida, A mão de Deus está sobre a sua vida ou não? A mão de Deus está sobre a sua vida ou não? Ah, bom, muito bem. Então, quando a mão de Deus está sobre nós, o que é que acontece, O que a mão de Deus faz? O que significa dizer que a mão de Deus está
estendida sobre nós, ou que nós estamos debaixo, né, da poderosa mão de Deus. O que que isso significa? O que que acontece? Em primeiro lugar, a mão de Deus, ela nos concede favor. Ela vai nos conceder favor. Eu vou pedir para você retornar em Esdras capítulo 7, nós vamos ler um versículo aqui, o versículo 6. Ele diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Como eu disse, Deus levantou Esdras 80 anos depois da primeira missão de retorno da Babilônia para Jerusalém. Deus levanta o sacerdote Esdras para conduzir um novo grupo. Era um novo grupo de pessoas, muita gente, para poder voltar para Jerusalém. O rei aqui que comandava tudo, o rei da Pérsia, é o Artaxerxes I, e o rei concede autorização para Esdras, para ele retornar, e não apenas ele dá autorização. No capítulo 7 aqui nós vamos ver que tem uma carta do rei, dando essa autorização para Esdras, e não é apenas uma autorização para ele voltar para Jerusalém. O rei está dando a autorização, dando recursos para que ele restaure a vida espiritual do povo. Não é apenas, pode ir, vai lá, pode ir. Não, o rei ainda financiou a viagem, financiou a obra, financiou tudo que precisava para ele poder concluir a missão de levar o povo de volta para Jerusalém. O que significa dizer o favor de Deus? O que é o favor de Deus? O favor de Deus representa cuidado. Representa cuidado. Quando nós falamos assim, o favor de Deus está sobre a minha vida, tem até uma canção, que diz, o favor de Deus é o que abre as portas para mim. O favor de Deus é cuidado, é amor, é bênçãos que nós recebemos dele. Quando Deus nos abençoa, é a demonstração do seu favor, é a demonstração da bondade divina nas nossas vidas. Deus tem sido bom com você ou não? Deus tem te abençoado? Deus tem aberto portas sobre a sua vida? O favor de Deus está sobre você, porque isso significa que a mão de Deus está sobre a sua vida, ou significa então que você está vivendo debaixo da mão de Deus. O favor de Deus, ele não somente ele abre portas, mas ele abriu as portas diante do rei. Esdras precisava, não era simplesmente voltar para Jerusalém, ele precisava que as portas fossem abertas, que o rei permitisse ele ir e que ele tivesse condições suficientes para poder chegar em Jerusalém. E o rei aqui, através de Deus, não apenas abriu as portas para Esdras, mas abriu os caminhos para que Esdras pudesse concluir a sua missão. Olha, pode ir, vai, leva aqui uma soma em dinheiro, pague todos os custos da viagem, e quando você chegar lá, o dinheiro que sobrar você utiliza da forma como você achar melhor. Está aí no capítulo 7, depois você pode ler completinho aí. O rei fala, pegue todos os tesouros que foram trazidos de Jerusalém, pegue tudo, ouro, prata, bronze, pegue tudo com você e vá para Jerusalém. Utilize esses recursos durante a viagem, e utilize lá na reconstrução, naquilo que você precisa. Isso é o favor de Deus. O favor de Deus é aquele que nos abençoa. Deus, ele é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. Ele concede o seu favor para nós. Como eu disse aqui no domingo, nós servimos ao Senhor. A primeira coisa que Deus deseja fazer conosco é nos dar a salvação. Se nós recebemos a salvação de Deus, nós recebemos tudo. Por isso que Jesus falou, olha, é melhor você chegar no reino do céu sem um olho, sem uma perna, sem um braço, mas chegar lá, porque o que nós temos de melhor é a salvação. Só que nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui na terra. E Deus sabe que viver aqui na terra é um tempo difícil, é tempo de luta, é tempo de provação, tem muitas dificuldades, tem gente que tira a gente do sério quase todo dia. Deus sabe de tudo isso, então o que Ele faz? Ele nos abençoa, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida abençoada, desfrutar
de algumas coisas deste mundo. É muito bem verdade que a Bíblia diz que nós não podemos se apaixonar pelas coisas boas dessa terra, estar enraizados aqui nessa terra, senão a gente não vai querer ir para o céu. Se tudo aqui for muito bom, a gente não vai querer ir com Deus para a eternidade, né? Então tem lutas, tem dificuldades, mas também tem bênção. Nós não podemos mentir, não podemos tirar essa parte da palavra de Deus dizendo que Deus não abençoa o seu povo, dizendo que Deus não concede bênçãos materiais. Marcelo estava falando aqui sobre dinheiro e todo mundo gosta de dinheiro, não é verdade? Todo mundo gosta. Não adianta alguém falar que não, que todo mundo gosta, né? Se eu falar para você, vai cair na sua conta aí hoje à noite R$1 milhão, tem alguém que vai falar assim: não, eu não quero, manda para outro. Se você quiser, você pode mandar para mim. Todo mundo. Então, para fazer determinadas coisas na vida, precisa de dinheiro. E Deus nos abençoa financeiramente. Deus, Ele dá promoção. Deus, Ele dá prêmios no trabalho. Deus dá trabalho novo para você crescer na carreira, ganhar cada vez mais. Ele prospera o teu negócio. Você vende no mês seguinte você vende mais, no outro você vende mais, e por aí vai. Porque Deus abençoa, é o favor de Deus, é o cuidado dele nas nossas vidas. O favor de Deus é como se fosse um presente imerecido, fora de época. Você gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta também de ganhar presente, mas a gente está acostumado, né? Chega o aniversário, você ganha um presente. Quem ganha presente fora de época, do nada, né? Falando em aniversário, amanhã é aniversário da minha querida e ilustre esposa, né? Vai fazer 24 anos amanhã, né? Mãe de 4 filhos. E eu vou dar um presente para ela. Ela não sabe ainda, mas ela vai ganhar um presente. Mas é aniversário, ela já está esperando. E ai de mim se não chegar com o presente em casa, né? Ela já está esperando. Agora, a gente não é surpreendido quando não é aniversário, não é Natal, não é nada, alguém chega e te dá um presente. Esses dias nós fomos presenteados aqui por um irmão aqui na igreja. Chegou: pastor, quero presentear vocês aí, tal, pelo dia do pastor. Isso pega a gente de surpresa, positivamente, a gente fica feliz, alegre, porque a gente é surpreendido. É assim, o favor de Deus, Ele é assim, Ele concede coisas para abençoar as nossas vidas. São portas abertas, Deus abre portas. Esdras falou aqui: olha, a mão do Senhor estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Tudo que ele pediu, o rei deu. Tudo que ele precisava para a viagem, e até mesmo um pouco mais, o rei deu. Quando Deus chegou para Salomão e falou: pode me pedir o que você quiser, Salomão falou: eu preciso de sabedoria para poder cuidar desse povo. Deus falou: muito bem, era exatamente isso que você precisa, mas como você não pediu riquezas, não pediu vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar o que você me pediu e ainda mais. Deu o que ele pediu e o que ele não pediu, deu riqueza, deu um monte de coisa para Salomão. Isso é o favor de Deus. Quando nós falamos, né, o favor de Deus esteja sobre a sua vida, nós estamos falando desse cuidado. É um cuidado especial. Não somente em momentos difíceis, não somente nos momentos de tribulação da vida, mas nós estamos falando em momentos normais. Quando as coisas estão indo bem, Deus nos abençoa. E quem sabe você não pode ser abençoado por Deus, ou não foi abençoado por Deus essa semana, recebeu algo surpreendente, né, financeiramente, materialmente falando. É assim que Deus faz, Ele abençoa. Mas nós precisamos estar debaixo da mão dEle. Não se esqueça disso. Esse é o ponto principal. Se nós estivermos debaixo da mão de Deus, o favor dEle vai nos alcançar. Ele vai nos abençoar. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que realiza sonhos. Você sabia disso ou não? Que Deus realiza sonhos? Ah, pastor, eu tenho um sonho, mas não tenho condições de fazer. Deus tem. Pode ser que você tenha um sonho que no momento as suas condições financeiras não dá para alcançar, mas Deus, se Ele se agradar de tudo isso, Ele pode te abençoar. E eu já vi Deus fazendo.
Eu já vi Deus realizando o sonho de pessoas que falavam, não tinha condições de fazer. Viagens, pessoas que sonhavam conhecer alguns lugares do mundo, mas não tenho condições, Deus fez, e a pessoa fez, ficou o testemunho. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus abre portas diante das pessoas. O favor de Deus é aquele que está lá no seu trabalho, você não precisa ser aquele funcionário que fica lá no pé do chefe para demonstrar isso e aquilo. Se você faz o seu trabalho certinho, se você cumpre com a tua obrigação certinha, o favor de Deus é que vai te acompanhar. É o favor de Deus que te abençoa. Na hora da promoção, você não precisa ficar com medo. Mas tem um outro funcionário lá, que todo dia leva maçã para o chefe. E tem um outro lá que é isso, tem um outro lá que é aquilo. Eu que fico na minha, quando chegar a hora da promoção, o chefe vai se esquecer de mim. Não, porque o favor de Deus está acima de qualquer coisa. O favor de Deus está acima do seu chefe, está acima de qualquer instituição nesse mundo. O favor de Deus é aquele que te abençoa, é aquele que cuida da sua vida, com amor, com graça, com misericórdia, é aquele que cuida quando você precisa de um cuidado especial, quando você está triste ou quando você está feliz, o favor de Deus te acompanha. Amém ou não? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, o favor de Deus, a mão de Deus, ela nos guia e nos acompanha. Um pouquinho para baixo, no versículo 9, Esdras fala de novo sobre a mão de Deus. Versículo 9, capítulo 7 diz assim: ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. A história continua contando. Esdras recebeu o favor do rei para poder ir até Jerusalém, recebeu recursos, as portas se abriram, e aí no primeiro dia ele sai da Babilônia e vai em direção a Jerusalém. Se você prestou atenção no texto aí, diz que ele saiu no primeiro dia do primeiro mês, e ele chega no primeiro dia do quinto mês. Foi uma viagem de 5 meses para chegar da Babilônia até Jerusalém. Não tinha avião naquela época, tinha que ir na canela, e eles foram andando uma viagem de aproximadamente 1.600 quilômetros, com um grande número de pessoas. E sabe qual é a primeira coisa que Esdras fala quando chegou em Jerusalém? Ele atribui o sucesso da sua chegada à mão de Deus. Ele diz que a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Esdras está dizendo: eu cheguei aqui, foram 5 meses de viagem, e eu só cheguei em Jerusalém porque a bondosa mão de Deus estava sobre a minha vida. Como eu disse, foi uma viagem de 4 meses, caminhos perigosos, assaltantes, muito perigos, cheios de dificuldades. Então Esdras certamente precisava que a mão de Deus o acompanhasse. Então veja que a mão de Deus não apenas abriu o caminho, o favor de Deus diante do rei. A história não termina ali quando ele pega a autorização do rei. E o rei fala: vai Esdras, vai, seja feliz no teu caminho. E Esdras está sozinho. Esdras está dizendo o seguinte: a mão de Deus esteve sobre a minha vida diante do rei, quando eu recebi a autorização, recebi os recursos. A mão de Deus estava sobre a minha vida quando eu saí da Babilônia, e a mão de Deus me acompanhou até eu chegar em Jerusalém. Então veja que a mão de Deus, ela nos guia e nos acompanha em todo o tempo. Lembra quando o povo saiu do Egito? Para poder guiar eles tinham que andar de dia e de noite. Você já andou no deserto? Eu já tive a oportunidade de conhecer o deserto no inverno. Estava 32 graus, em fevereiro, inverno, quase indo para o final do inverno, estava 32 graus. O guia na época me falou, no verão a gente não pode vir aqui, porque aqui nesse local chega a 50 graus, é um calor insuportável, muita areia e tudo mais. Então você imagina caminhar o dia todo por um deserto. O povo tinha que caminhar.
Só que o deserto tem uma característica também, que quando anoitece, a temperatura despenca, fica frio. E o que Deus fez? Como Ele é um Deus que guia e acompanha, durante o dia Ele colocou uma nuvem para acompanhar o povo, e durante a noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, a nuvem protegia do sol, e durante a noite, a coluna de fogo protegia do frio. Deus não falou assim, ó, sai do Egito aí, eu encontro vocês lá na terra prometida. Não, Deus foi com eles, no caminho, através da nuvem, através da coluna de fogo. Ele é um Deus que guia os nossos passos, nos dá a direção e nos acompanha durante todo o caminho. Ele acompanhou, o que Esdras está dizendo é assim, Deus nos acompanhou durante todo o tempo. Ele está reconhecendo que ele só chegou em Jerusalém porque Deus estava presente, Deus estava junto, Deus guiou e acompanhou eles em todo o tempo. Irmãos, em 2022, nós fomos fazer uma viagem, estava eu, a Leo, o pastor Rodrigo e a Ju, e foi logo no dia seguinte das eleições, né? Lembra que teve as eleições presidencial, aí depois os caminhoneiros fecharam todas as rodovias, lembra disso ou não? Né? E a gente saía para viajar logo na segunda-feira à noite. E aí começou os noticiários e tal, rodovia fechando, os caminhoneiros já se movimentando, fechando aquela coisa toda e tal. Saímos de noite aqui, pegamos o carro, pegamos a rodovia Washington Luiz, e já ali, já em Rio Claro, já o primeiro bloqueio. Já não deixaram a gente passar, a gente conversou, falou, ó, gente, eu preciso chegar no aeroporto de Guarulhos e tal. Aí uma moça falou, ó, eu entendo tal, mas não dá para a gente abrir a rodovia, mas eu vou te mostrar, entra aqui pela cidade, você vai sair lá em cima, lá por Piracicaba, e lá na frente você segue caminho. E a gente foi, conseguimos, né, já próximo lá perto, para o lado de Campinas, a gente com o GPS na mão, já vendo que estava tudo bloqueado, completamente bloqueado, Campinas e tudo mais, e aí a gente estava tentando achar uma rota alternativa, de forma que conseguisse passar e chegar no aeroporto. E ali a gente não tinha muito o que fazer. De repente, o pastor Rodrigo falou, vamos encostar o carro aqui, encostamos no acostamento. Ele falou, ó, vamos orar, vamos falar com Deus, porque se a gente tem que chegar no aeroporto, Deus vai abrir o caminho para nós, Deus vai fazer alguma coisa, se a gente tiver que chegar lá. E aí nós oramos, ali dentro do carro. Quando terminamos a oração, parou um carro da concessionária atrás de nós. Eles viram o carro parado, né, vieram fazer algum entendimento, e aí, antes disso, na verdade, nós paramos naqueles telefoninhos para ligar, e aí a moça no atendimento falou, ó, Campinas, vocês não vão passar, está tudo parado, a Anhanguera, Bandeirantes, não vai passar, está tudo, e a gente estava olhando para entrar por dentro ali de Sumaré, né, Campinas, arrumar um jeito de passar e não tinha como. Nisso o carro parou, falou, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, não, cara, a gente precisa chegar em São Paulo, no aeroporto e tal, e estamos... Ele falou, ó, está tudo parado aqui, assim, 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 mas ó, vou dar uma alternativa para vocês. Saem aqui por Piracicaba, peguem a rodovia do Açúcar, vai lá por Sorocaba, que ali está liberado o caminho, vocês vão conseguir chegar em São Paulo. Exatamente depois que a gente parou para orar. Seguimos a instrução daquele cara, fomos por Piracicaba e chegamos no aeroporto. Porque isso é um exemplo para mostrar assim, Deus ele nos guia, Deus ele nos dá a direção. Se a gente fosse seguir pelo que a gente estava achando, pelo que a gente queria, a gente ia parar lá no meio de Campinas e não ia passar mais. Quando a gente chega em São Paulo ali, acho que era Barueri, tinha um pedágio que estava completamente fechado, estava tudo fechado de caminhão, e aí eles falaram assim, ó, não, tem um espaço no cantinho ali que você consegue passar. Então a gente foi no cantinho, assim, um monte de caminhão parado, passou com o carro assim, passou o pedágio e fomos embora, e chegamos no aeroporto. Inclusive os caminhoneiros estavam chegando no aeroporto para poder fechar a Dutra ali, para poder impedir que as pessoas chegassem no aeroporto. E nós passamos assim, 10 minutos antes, nós vimos pessoas na rodovia correndo com mala na mão, gente que não podia perder voo, estava correndo na rodovia com mala na mão. Nós chegamos antes do bloqueio, porque Deus nos guia. Se a gente tivesse seguido pelo nosso caminho, a gente teria se dado mal. Poderia até passar, mas talvez levaria mais tempo. Quando chegaria lá na frente, o bloqueio estava lá na frente e não ia dar certo, né? Deus, ele não apenas abre os caminhos, mas ele nos acompanha
durante a nossa jornada. Ele nos faz chegar ao nosso destino final. Se Ele nos dá uma missão, Ele nos leva até o destino final. Ele vai conosco até o final. Se Ele dá uma missão, Ele nos capacita para cumprir a missão. Ele não fala assim, ó, vai lá, vai e faz. Não, Ele está junto, Ele capacita, Ele dá as ferramentas necessárias para que a gente chegue até o final. A gente pode comparar esse caminho com a nossa vida. Então, durante toda a sua vida, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Durante a sua vida você vai precisar decidir coisas, você vai precisar tomar decisões, você vai precisar fazer algumas coisas, você vai precisar, de diversas coisas durante a vida. O que Esdras está dizendo é o seguinte: Deus esteve comigo do início ao fim. Isso significa dizer, Deus está com você do início ao fim. Tudo aquilo que você precisar, toda a direção que você precisar para a sua vida, Deus está à disposição de você. A mão dele está sobre a sua vida. E se você se coloca debaixo da mão dele, ele vai guiar você, ele vai te dar direção. Você precisa de uma direção, não sabe o que fazer, está em dúvida, tem decisões para tomar, está confuso? Busque a Deus, que Ele é um Deus que vai te dar a direção. Ele cuida de nós, como Ele fez com José, como Ele fez com Davi. José ficou sozinho no Egito? Não. Deus tinha uma missão de colocar José no trono. Deus levou ele do início até o fim. Qual que é a palavra, a frase que se repete no livro de Gênesis? E Deus estava com José. Não é assim que aparece? E Deus estava com José. Nós podemos traduzir, a mão de Deus estava sobre a vida de José. Com Davi foi a mesma coisa. Quem não entende, quem não conhece a Deus e se lê a história de Davi isoladamente, vai pensar o quê? Rapaz, que cilada que esse moço entrou, hein? Estava quietinho lá, cuidando das ovelhas, de repente foi ungido a rei. Depois que foi ungido a rei, só tribulação, só perseguição, só luta. Acho que o próprio Davi pensava assim, rapaz, antes eu tivesse ficado lá com as ovelhas, quietinho. Mas Deus, o Deus que ungiu, foi o Deus que levou Davi até o trono. E quando Davi teve a oportunidade de sair debaixo da mão de Deus e colocar a sua própria, o que ele falou? Não, eu não vou fazer nada com Saul. Deus me escolheu, Deus é quem vai tirar ele. Esse é um exemplo de como a mão de Deus nos acompanha durante toda a vida. Quando Davi chegou no trono, Deus acompanhou ele até o trono. Depois que ele chegou no trono, o que aconteceu? Deus continuou acompanhando ele agora como rei, para poder conduzir a nação, para poder administrar a nação. Toda vez que Davi saiu debaixo da mão de Deus para fazer alguma coisa, o que aconteceu? Problema. Primeiro foi com Batseba, depois foi com a contagem lá do exército. Toda vez que Davi saiu da direção de Deus, deu problema. Então lembre-se disso, a mão de Deus está sobre a sua vida, ela vai sempre te dar a direção. O texto não diz que a viagem foi tranquila. O texto não diz que a viagem foi tranquila. O texto não diz que a viagem não teve desafios. Muito pelo contrário, né? No capítulo 8, Esdras vai dizer que Deus livrou ele dos inimigos. Então, a presença de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida, não significa que Ele vai nos livrar das dificuldades. Não significa isso. Mas significa que Deus vai estar presente, Ele garante a sua companhia durante todo o trajeto. Jesus, antes de ir para o céu, Ele disse o quê? Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós temos que ter essa confiança de que Deus nos acompanha. Tem uma coisa que eu acho assim, espetacular, e que ninguém comenta. Por exemplo, eu falei aqui de viagem. Quem já teve a oportunidade de entrar em um avião para viajar? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguma vez você já perguntou quem que era o piloto do avião? Você já perguntou? Na hora de entrar lá, você fala assim,
Ô, comissária, por favor, você poderia trazer o currículo do piloto aí, para eu saber quantas horas de voo ele tem, quanto tempo ele é formado e tudo mais, aquela coisa toda, né? Se alguém falasse assim, ó, o piloto de hoje aí é um menino de 18 anos, será que a gente continuava no avião? Mas ninguém pergunta, e todo mundo entra dentro do avião, sobe, o avião voa, chega no destino final. O Neto lá arruma o avião certinho para nós, né, Neto? Deixa o avião bem cuidadinho, aperta todos os parafusinhos lá, deixa tudo certinho, faz as telinhas lá funcionar. Quando você pegar um avião e não tiver tela funcionando lá, você fala com o Neto. A culpa é dele, tá? Tem vezes que a telinha não funciona, justo a sua, né? Tem 350 telas, você pega lá e fala, a minha não está funcionando. Não dá para assistir Netflix durante o voo. Fala com o Neto. A gente olha para isso e ninguém se preocupa. Alguém para pensar se o piloto descansou, se ele dormiu bem, se ele não bebeu, se ele não fez alguma coisa na noite anterior? Ninguém se preocupa. Por quê? Porque a gente sabe, a gente confia o quê? Confia no profissionalismo da empresa. Sabe que a empresa está colocando alguém capacitada e de capacidade para poder fazer o serviço. Então a gente fica tranquilo. É a mesma coisa com Deus. Eu estava uma vez dentro do avião e Deus falou muito forte ao meu coração, falou assim, eu sou como isso, você entra aqui agora, você entra no avião, bota o foninho no ouvido, coloca um filmezinho e dorme. E você nem sabe, nós estamos passando por cima do Oceano Atlântico, pegou turbulência, você nem percebeu, você dormiu e você chegou no destino final, porque você confia na empresa, no piloto que está conduzindo. Comigo é a mesma coisa. Pode descansar, pode dormir, pode ficar em paz, porque eu vou te levar até o destino final. Pode confiar em mim. Deus é o piloto das nossas vidas. Deus é aquele que conduz as nossas vidas. Ele garante, não significa que não vai ter turbulência no meio do caminho. Nenhum piloto fala assim, ó, o voo hoje, eu garanto para vocês que não vai ter turbulência. Eles não fazem isso. Mas o cuidado de Deus vai nos acompanhar. Deus não garante que a vida vai ser sem turbulência, sem dificuldades, mas Ele garante que, olha, eu vou estar com vocês em todo o caminho, durante todo o tempo. Amém ou não? Em terceiro e último lugar, a boa mão de Deus, ela nos fortalece. Nós vimos aqui que a mão de Deus nos concede favor, que a mão de Deus nos guia e nos acompanha, mas ela também nos fortalece. O versículo 28 do capítulo 7 de Esdras, ele diz, assim eu me fortaleci, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Veja que em apenas um capítulo, em apenas uma missão, é a terceira vez que Esdras está falando que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Agora ele está dizendo, eu me fortaleci, porque a mão do Senhor estava sobre a minha vida. Ele deixa claro que além do favor que ele recebeu, ele diz que ele foi fortalecido por Deus. Esdras precisava de coragem para poder assumir essa responsabilidade de levar o povo da Babilônia até Jerusalém. Era uma missão, e não era uma missão fácil. Não era uma missão fácil. Imagina você ter que levar centenas ou milhares de pessoas em uma viagem. Agora, em Israel, nós estávamos em 26. E graças a Deus que tinha um rapaz da agência lá, que ele era o responsável por cuidar do povo, porque uma senhora lá já tinha ficado para trás em Roma. Ia ficar lá. O rapaz que viu, eu era o pastor responsável do negócio, nem prestei atenção. Quando viu lá, cadê a tia? Conta aí. 25, não, conta de novo. 25. Cadê ela? No meio de Roma. Falou, vamos voltar para procurar ela agora. A hora que voltamos para procurar, ela estava no meio de outro grupo lá, andando, visitando outro lugar lá. Ela falou, a senhora não viu que o povo do primeiro dia de viagem, a senhora não viu que não era o grupo nosso? Eu
falou, o moço estava falando aí, eu saí acompanhando ele. Primeiro dia já ia perder a tia já na viagem. No primeiro, 26 pessoas. 26. Ia chegar em Israel, falou, minha irmã ficou em Roma. Tem alguém que pode voltar lá buscar ela? 26 pessoas, imagina centenas, milhares de pessoas para poder conduzir. O povo não é fácil, gente. O povo não é fácil. A gente chegava nos lugares lá, o guia falava assim, gente, nós vamos chegar lá no lugar turístico, aí vamos fazer o seguinte, eu vou explicar, eu faço a explicação do local, passo para o pastor, e aí depois que fizer a explicação, vocês tiram fotos. Tá bom, gente? Tudo adulto marmanjo, não era excursão do jardim de infância. Tudo marmanjo. Combinado, gente? Combinado. Aí chegamos na beira do mar da Galileia. Descia do ônibus, todo mundo. Vamos lá que eu vou explicar. Quando chegava na beira do mar, o que estava acontecendo? Todo mundo lá. Tira a foto aqui para mim, tira a foto aqui para mim. E o guia aqui assim, mas eu falei agora que primeiro eu ia explicar, depois vocês tiravam foto. Aí tinha que ficar lá, gente, vamos, vem para cá, vai molhar o pé aí e tal. 26 pessoas, imagine centenas ou milhares. Não era uma missão fácil que Esdras tinha de levar o povo para Jerusalém. Por isso, ele precisava da força de Deus, coragem. Quando Deus falou com Josué, para Josué tomar posse da terra prometida, qual foi a palavra que Deus deu para Josué? Josué, tenha coragem, não tenha medo, eu te fortaleço, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. A missão de Esdras não terminaria quando chegava em Jerusalém, quando eles chegaram em Jerusalém. A missão continuaria, porque ele tinha que ensinar o povo a palavra, restaurar a religião. E aí a força dele, Esdras está dizendo aqui, a minha força não vem do fato de eu ser sacerdote, não é do fato de eu ser um escriba, não é do fato de eu ser um conhecedor da lei. A minha força vem de Deus. É Ele que me fortalece, Ele que me fortaleceu para poder fazer e cumprir essa missão. Ele que me fortaleceu. Assim como Paulo disse, quando estou fraco, eis que estou forte. O que ele disse? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por toda e qualquer situação, porque eu sei que Deus é quem me fortalece. A mão de Deus, meu irmão, a mão de Deus, ela nos fortalece para nos capacitar, para poder desempenhar uma missão dada por Ele, para fazer aquilo que Ele chamou, mas ela também nos fortalece nos momentos difíceis da vida. A mão de Deus vem para nos fortalecer. Há momentos na vida que nós precisamos de força. Há momentos da vida que nós precisamos de coragem. Há momentos da vida que nós estamos desanimados, tristes, abatidos, sem vontade de fazer alguma coisa. Mas se nós estamos debaixo da mão de Deus, a mão de Deus nos fortalece. Ele nos dá a força que nós precisamos para poder continuar. A vida tem sido difícil, a vida tem sido desafiadora, você tem enfrentado problemas, tem passado por lutas. Deixa eu te dizer, a mão do Senhor, ela continua te fortalecendo. Quando você olha, ver uma situação e você pensa assim, nossa, como foi que eu passei por isso? Como é que eu consegui passar por isso? Foi a mão de Deus que te fortaleceu. Foi o poder de Deus que te fortaleceu. Quando Davi chegou em Ziclag e estava tudo incendiado, levaram sua família, levaram os esposos, os filhos, tudo, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Então, meu irmão, a mão de Deus, ela nos fortalece. Se você precisa de força de Deus para poder continuar a caminhada, para você continuar a luta, para você continuar vivendo, para você continuar desempenhando as suas funções, se você precisa de força, esteja debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te abençoar. E a pergunta que fica aqui no final é, por que a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras? Esdras falou pelo menos 6 vezes que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Por quê? A resposta está no versículo 10, no capítulo 7. O texto diz assim, porque Esdras pôs no coração
o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. A boa mão de Deus repousa sobre alguém que não apenas conhecia a palavra, mas alguém que vivia de acordo com a sua palavra. A mão de Deus repousa sobre aqueles que buscam a Deus, sobre aqueles que querem viver para Deus, sobre aqueles que querem ter uma vida nova em Deus. A mão de Deus está estendida sobre todos? Não. A mão de Deus está estendida, mas somente aqueles que querem, somente aqueles que buscam é que estão debaixo da mão dela e que vivem esses benefícios. Isso aqui é benefício de estar debaixo da mão de Deus. Ele nos concede favor, Ele abençoa as nossas vidas, Ele nos guia e nos acompanha na nossa caminhada, e Ele também nos fortalece. Quando você mais precisar, a mão de Deus está aí para te fortalecer. Amém? Fica de pé então para a gente orar, por favor.